Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou a professora Carla Beatriz, do curso de Gestão em Biblioteconomia e Unidade de Informação da UFRJ. Esse aqui é meu amigo de pesquisa, Marcos Vinícius, bibliotecário formado pela UFRJ e atualmente estudante da especialização em Divulgação e Popularização da Ciência pela Fiocruz. Nós iremos apresentar, agora aqui no CBBD, o trabalho intitulado A Gestão de Bibliotecas Especializadas em Saúde no Contexto da Pandemia de Covid-19. Efeitos adversos na rotina e saúde dos bibliotecários. Então, esse trabalho, ele é uma continuação do trabalho de TCC do Marcos, no qual eu fui orientadora. Então, no TCC ele teve uma abordagem e agora com a questão dos dados a gente conseguiu elaborar um segundo trabalho, reaproveitando os dados, reutilizando os dados, que tem essa outra abordagem da saúde dos bibliotecários durante a pandemia. E aí, na nossa introdução, a gente aborda esse contexto da pandemia, como o mundo foi afetado, como a biblioteconomia foi afetada, as pessoas foram afetadas com essa questão de lockdown, com a questão do ensino à distância, e aí surge o porquê, como é que os bibliotecários se comportaram durante essa pandemia. Nesse contexto, a pesquisa ela se relaciona às mudanças sofridas pelos profissionais bibliotecários em seu dia a dia e como os tais fatores ligados à saúde atravessaram as suas vidas. Pode passar. E assim, visando identificar como é que esses bibliotecários foram afetados, o objetivo dessa pesquisa foi propor uma reflexão sobre os efeitos e consequências da pandemia provocados na saúde física e mental desses bibliotecários, e atividades profissionais executadas no aspecto desafio da gestão para o funcionamento das redes de bibliotecas da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Então, para tal, o trabalho ele visa descrever as dificuldades enfrentadas pelos bibliotecários quanto aos aspectos ligados à saúde física e mental, Todo mundo foi, de um jeito ou de outro, foi afetado, não só os bibliotecários, E das consequências da manutenção de rotina dos trabalhos nas unidades de informação que atuam. Então, assim, a pergunta que norteou, pode passar, a pesquisa foi, o nosso problema de pesquisa, assim, quais foram as dificuldades que esses bibliotecários enfrentaram, no âmbito da gestão dessas bibliotecas durante a pandemia de Covid-19. E a hipótese, pode passar, a hipótese diz assim, a gente tem essa hipótese de que as bibliotecas elas contribuíram significativamente para a manutenção do acesso à informação científica e tecnológica durante a pandemia, tendo os bibliotecários superado as barreiras e empecilhos provenientes nesse período. Então, para embasar, teoricamente, a justificativa, Então, como justificativa, assim, primeiro, a Fiocruz é uma grande instituição no âmbito brasileiro, O Marcos a gente vai aprofundar mais nessa questão. Mas, como todo mundo foi afetado, a gente gostaria de saber, e como isso funcionou, e a justificativa é que, olha, esses bibliotecários, eles foram afetados de alguma maneira ou não. Então, essa discussão é pertinente porque a gente tenta contribuir e identificar, compreender como é que essas práticas de gestão elas se deram durante esse contexto de mudança. E outra justificativa é em razão da Agenda 2030, da ONU, sobre como as bibliotecas e os profissionais de saúde que atuam nelas são capazes para contribuir em prol dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, como de erradicação de pobreza, desigualdade e injustiça social, educação de qualidade e outros. Tá? E, agora sim, para embasar o trabalho, foram escritos dois capítulos relacionados à teoria, no qual a gente cita autores que falam sobre saúde, então a gente traz a definição de saúde, porque como é que a gente poderia ver como esses bibliotecários se comportaram e como eles foram afetados se a gente não poderia falar sobre saúde. Bem como a gente também abordou sobre o contexto da pandemia, e que todo mundo ainda estamos vivendo, estamos passando ainda por ela, e também a gente abordou os conceitos de gestão de bibliotecas especializadas, que aí não se difere muito, esse conceito de gestão das outras bibliotecas, mas se dá uma orientação especializada devido ao seu público, que é o pessoal que está em busca
né, de informações relacionadas à saúde. Agora eu passo a palavra para o Marcos. Dando continuidade à apresentação, o campo de pesquisa foi a rede de bibliotecas da Fiocruz. É uma instituição, né, com grande destaque no campo da saúde pública, principalmente no cenário da América Latina, inclusive, e atualmente é envolvida em estudos, em pesquisas sobre a pandemia da Covid. A rede de bibliotecas da Fiocruz é composta por 20 bibliotecas físicas, 13 bibliotecas virtuais, além do repositório institucional Arca e o catálogo Mourisco. Para essa pesquisa, somente as bibliotecas físicas estão sob estudo. Na metodologia, contempla um estudo exploratório descritivo com abordagem qualitativa. Utilizamos, né, de bases de dados como a BRAPS e Cielo para a construção do aporte teórico, e a coleta de dados, ela se teve, né, a aplicação de um questionário online, o Google Forms, com perguntas abertas e fechadas. O período de análise foi de 2020 a 2021, o que contempla, né, o contexto ali da pandemia da Covid-19. Foi encaminhado por e-mails bibliotecários gestores de cada biblioteca física que compõe a rede de bibliotecas da Fiocruz. Esse período temporal, a gente sabe, né, que a pandemia ainda está em curso, porém, foi o período de execução da pesquisa, do trabalho, especificamente. Então, esse quadro, ele ilustra todas as bibliotecas que foram, que abrangem, né, foram abrangidas no estudo. E como resultado de discussão, obtivemos, né, a amostra de 14 respondentes, dentre aqueles bibliotecários que são gestores de cada unidade, que representam, né, cada unidade física de biblioteca da Fiocruz, de um total de 20 unidades. Então, foi respondida por bibliotecários que representam as unidades regionais do Amazonas, da Bahia, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. De acordo com as respostas obtidas, 92% pontuaram desgaste com relação à saúde física ou mental durante a pandemia e que, por consequência, afetaram a rotina das atividades nas bibliotecas. O gráfico 2, ele mostra os tipos de dificuldades que foram enfrentadas devido aos impactos negativos da pandemia. Então, tivemos aqui a adaptação ao regime de trabalho remoto, à distância, a infraestrutura limitada em relação ao ambiente e aos equipamentos para o trabalho, né? Os problemas de acesso à internet, saúde física, psicológica do funcionário, a impossibilidade de ofertar alguns tipos de serviço devido às restrições físicas, e uma pequena parcela respondeu nenhuma dificuldade, conforme o gráfico mostra. Foi verificado também que, dentre os efeitos adversos na saúde dos bibliotecários, incluíram o estresse, a ansiedade, a angústia, em razão das incertezas do novo cenário, e a mudança abrupta do cotidiano, né? O que soma o desgaste emocional e a interrupção das atividades, em razão da quarentena que foi adotada por conta da emergência sanitária em curso. Devido a isso, contribuiu também para um quadro de sedentarismo. E assim, houve um impacto importante na vida de cada colaborador, o que caracterizou em mais uma dificuldade a ser gerenciada e superada pela equipe gestora das unidades de informação estudadas. Como consideração final, a pandemia da Covid-19 provocou em todo o mundo, não somente aos bibliotecários, uma série de problemáticas, né, com relação à saúde física e mental, além de afetar drasticamente a rotina, o cotidiano, seja no trabalho, no estudo e nas demais relações dentre a sociedade, que ocorrem na sociedade. Apesar de todos os problemas enfrentados pelos bibliotecários, a oferta dos serviços e produtos por eles conduzidas foram readaptadas para o regime de trabalho remoto, o que teve na concepção a manutenção, que houve uma manutenção e que não afetasse e comprometesse a finalidade das bibliotecas durante o período. Para isso, infere-se que, através da gestão participativa, foi fundamental para assegurar o nível e a qualidade dos serviços. Algumas das referências que foram utilizadas no trabalho. E, para contato, deixamos aqui o nosso e-mail e muito obrigado. Obrigada.